Olá, amigas e amigos internautas. Estou iniciando aqui nesse espaço um comentário, que tende a ser sistematizado a convite do Gustavo Alves, que é o editor de redes do PCdoB, do setor aí de comunicação, do sistema de comunicação. E eu queria comentar aqui hoje nessa estreia este livro, que é um livro lançado agora há poucos dias, um livro pequeno, tem aqui 165, 167 páginas, um livro, com uma diagramação agradável, fácil de ler e tal. E o nome do livro, tá aqui, é A Eleição Disruptiva, porque Bolsonaro venceu. Os autores são Maurício Moura e Juliano Corbellini. São pesquisadores, o livro tem aspectos interessantes. Eu queria comentar aqui alguns pontos, que me chamaram a atenção. O livro tem bastante informações, evidentemente que para quem acompanhou as eleições no dia a dia, isso aqui significa tão somente refrescar a memória, o que aconteceu, o fenômeno que levou o Bolsonaro à vitória. Tem um defeito que eu considero, de certa forma, com alguma gravidade, porque eles não consideram o processo, um processo político que se formou, que num primeiro momento resultou num impeachment fraudulento da presidenta Dilma, que foi um golpe de Estado, não tenho dúvidas disso. Acho que qualquer pesquisador aí que se dedica aos fatos chega fácil a essa conclusão, pode justificar ou não. Não tem, havia justificativa também para o golpe de 64, para o golpe de 37. De certa forma, tem um livro do Hélio Silva, historiador renomado, que chama Todos os Golpes se Parecem. Se parecem exatamente porque tem as forças políticas que conduzem, que vão criando as condições para o processo golpista. Em 37 foi o caso famoso do Plano Cohen. Tem um livro do Hélio Silva, que chama Ameaça Vermelha, muito interessante. Em 64 a mesma coisa, foram criando um udenismo, aquilo que o Nelson Werneck Sodré chamava de UDN política, UDN fardada e a UDN gráfica, e formou um grupo de militares ali de alta patente, na Escola Superior de Guerra, criada em 1949, no auge do expansionismo, do regime norte-americano, a história da Guerra Fria, o nascimento da Guerra Fria. O Brasil entrou na órbita ali do regime, do sistema norte-americano. Isso foi criando as condições nas tentativas de golpe contra o Juscelino, depois a tentativa de golpe quando o Jânio renunciou para impedir a posse do João Goulart, e etc, etc, até chegar. Criaram as condições para o golpe. Agora foi a mesma coisa, criaram a farsa do mensalão, depois criaram aí a Lava Jato, e criaram um sistema de mídia muito poderoso, é preciso considerar isso. Fala-se muito das redes, do WhatsApp e tudo mais, mas é importante considerar que houve um sistema de mídia que precedeu a tudo isso. O livro não toca nesse assunto, ele analisa mais o aspecto da eleição em si, então fica essa lacuna, por que se chegou a essa situação, que ele fala aqui que é a eleição disruptiva, o título do livro. Uma primeira abordagem que eu queria comentar aqui, quando ele fala dos partidos que a Lava Jato assumiu, ele chama aqui de Partido da Lava Jato. Agora é preciso compreender isso, vamos dizer assim, numa abordagem um pouco mais aprofundada. Qual é o papel dos partidos, da democracia? Os partidos são canais de manifestação popular, o povo pode ser eleito, pode eleger, enfim, a liberdade partidária é um preceito básico, de um sistema pretensamente democrático. Evidentemente que um sistema democrático, efetivamente democrático, teria que conviver com os partidos. Agora a questão é essa: numa sociedade claramente dividida em classes, para as classes dominantes, interessa ter um sistema partidário eficiente, que funcione, que o povo possa se manifestar? Esse é um ponto de interrogação. Eu comento lá no meu canal O Outro Lado da Notícia, eu comento às vezes um prefácio do Friedrich Engels no livro do Marx, Luta de Classes,
na França, que ele analisa, o Marx, né, analisa a Comuna de Paris, e o Engels fala lá que a legalidade democrática mata a direita, né, que a legalidade democrática rejuvenesce os revolucionários, os que são, no dizer dele, portadores de uma nova sociedade, etc., de uma nova ideologia, né, que depois isso se transformou no partido de novo tipo do Lenin, né, na teoria da revolução do Lenin, essas coisas todas, né, que a gente precisa considerar para chegar a essa conclusão que o Engels tinha razão, quer dizer, num sistema de funcionamento pleno de um regime democrático, né, com os partidos funcionando e tal, a direita certamente perderia. Nós tivemos o exemplo aí do ciclo de governos Lula e Dilma. Agora, os autores aqui, né, o livro, né, trata assim meio por cima, né, querendo dizer que a Lava Jato superou os partidos e tudo mais, né, é um fato concreto, mas a gente precisa fazer as abstrações, tirar as lições disso, né? Por que eles fizeram isso? Porque os partidos da direita não davam conta de um processo, né, golpista. A mesma coisa da UDN em 64, né? Se a gente voltar mais atrás, lá o Plano Cohen de 37, né, eles criaram um movimento, um processo. Né? Eles não poderiam criar esse processo com o PSDB, com o DEM, não tinha condições políticas para fazer isso. Né, que tentaram aí com o Mensalão, fizeram um ensaio com o Mensalão, depois chegaram à brilhante conclusão de que a Lava Jato poderia cumprir esse papel, como de fato cumpriu. Foi a Lava Jato que criou as condições para o golpe. Um outro aspecto que eu quero comentar aqui também, que ele fala da questão da economia, que as eleições normalmente são decididas pelo aspecto econômico e tal, que nessa eleição foi diferente e tal. Eu discordo desta abordagem porque a gente não pode separar a política da economia. Tem a formulação clássica do Lenin, né, de que a política é a expressão concentrada da economia. Então, o aspecto econômico, lógico que conta, e conta muito. Em todo esse processo de formação da farsa, do Mensalão, depois a transformação disso no partido da Lava Jato, tem a questão econômica, a crise, né, que era uma crise que vinha latente, né, ela subia, descia. Nós tivemos a crise do final dos anos 70, lá começou com aquela história lá na Ásia, né, o furacão da crise começou a girar ali na Ásia, na Tailândia e tal, né, nos chamados tigres, naquela época chamados tigres asiáticos. E depois, antes já tinha tido a crise no México, né, a moratória do México, a crise na Argentina, um cenário de crise mundial. E essa crise se manifestou na sua inteireza em 2007 e 2008. Os reflexos chegaram aqui, obviamente. O governo Dilma, né, a pressão em cima do governo Dilma, ali a história da marolinha que o Lula contava, né, que o Lula dizia, quer dizer, tinha os efeitos da crise, e o Brasil tinha que se preparar para enfrentar a crise, teria que ter os mecanismos para se defender dos efeitos da crise. Né? E, enfim, foi tudo aqui. A Dilma acabou trazendo o Joaquim Levy com a história do ajuste fiscal, pressão muito grande, né? Pressão, é importante entender a lógica do sistema nessa altura do campeonato, como que o capitalismo passou a funcionar a partir, né, da predominância da acumulação financeira. Aí de meados da década de 70 em diante, né, chegou o neoliberalismo, essas coisas todas, né, que é uma dinheirama que circula pelo mundo, o papelório, na verdade, os derivados, derivativos, essas coisas todas, o mercado de títulos das dívidas públicas, o endividamento dos estados em cima exatamente da sustentação do giro da ciranda financeira. Esse é um aspecto que a gente tem que considerar aqui. Por que chegou-se aquela situação de 2014, na eleição de 2014, já tinha, né, as manifestações de meados de 2013, que a Globo conseguiu virar, a Globo e etc., no seu entorno, a mídia é um cartel, né, eu sempre digo isso nos meus comentários, é o que um fala, o outro repete, tal, não tem muita diferença na essência. Então, não dá para concordar quando ele diz aqui que a economia nessas eleições não pesou. Tem é preciso muito a fundo na questão para a gente entender por que é a política, né, como que a crise se manifestou na política, como que a política traduziu esse fenômeno da crise. Um outro aspecto que também me chamou a atenção aqui no livro, que ele separa o PT do Lula, né? Aí ele pega em pesquisas que o Lula... Tem aí uma formulação de que o Lula está acima do PT, vai além do PT, transcende o PT, coisa do tipo, PT é uma coisa, Lula é outra e tal, né?
chama-se aí de lulopetismo, né? O André Singer, colunista da Folha de São Paulo, que escreveu um livro, né, com essa denominação, com essa formulação, né? E aí ele fala que ficou o lulismo e a Lava Jato. A disputa foi mais ou menos assim, né, no dizer aqui dos autores do livro, né? Outra coisa que também é questionável, lógico que o Lula incorporou, né, esse pensamento mais popular e tal, assim como o Getúlio Vargas, que aí a mídia chama de populismo, né? Populismo, que chama populismo de direita, populismo de esquerda. Esse é um termo duvidoso, né? Não dá pra gente definir o que é populismo, né? Populismo, a rigor, o Norberto Bobbio tratou disso, que vem do povo, né? Que seria uma intermediação direta com o povo, sem passar pelas instituições, pelos partidos, etc., né? Enfim, é uma questão que precisa ser debatida e melhor analisada. Mas o que eles dizem aqui é que o lulismo, ficou o lulismo e a Lava Jato, né? O PT com uma alta rejeição e tal. Agora é preciso considerar por que se chegou a essa situação, né? Primeiro que o Lula, né, encarnou esse ideal que vinha do Getúlio Vargas, que é o ideal popular, né? No meu canal Outro Lado da Notícia eu trato muito disso, né, que são saltos civilizatórios, né, os processos de progresso social, a independência, a abolição, a república, a Revolução de 30, as constituições democráticas da nossa história, que são a de 46 e a de 1988, né, e isso incorpora um sentimento popular, um anseio popular, né, e o lulismo seria isso, né. Agora, por que se chegou a essa rejeição ao PT? Né? Preciso considerar também as causas para se entender os efeitos. Eu acho que o livro fica muito nos efeitos, né, e não vai na causa. A causa é que é isso que